da tua escola, vai te ajudar. Tá bom? Então, se você não é inscrito, te inscreve, me acompanha na questão. Vamos lá. A taxa de morte precoce causada por doenças contagiosas diminuiu nas populações humanas, que contam com saneamento básico. Populações pobres, porém, ainda sofrem com endemias contagiosas. Galera, toda vez que tu vê o termo endemia, significa que é uma doença que ela é específica de uma região, tá? Não é algo global, que vai encontrar em vários pontos. Há alguns pontos do planeta que podem encontrar essa doença, tá? Ou então só num ponto específico. Por isso que ela é chamada de endêmica. Conhecidas como doenças negligenciadas. Galera, se você não sabe o que você vai estudar de doenças, estude as doenças negligenciadas. Dentro dessas doenças, você pode encontrar doenças causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, até verminoses você vai encontrar aí dentro. Aí essas doenças elas são bastante recorrentes em qualquer prova de vestibular. São doenças queridinhas dos professores, dos elaboradores das provas. Então fica ligado, tá? Elas podem ser tratadas, mas o tratamento não está disponível nas áreas mais pobres do mundo. Segundo, sobre algumas dessas doenças, apresentam as seguintes informações a seguir. Aí a primeira doença ele vai te falar da esquistossomose, tá? A esquistossomose causada por parasitos plateumintos, certo? Pode ser diagnosticada no exame de fezes, certíssimo. Lembra aqui, galera, do ciclo da esquistossomose, tá? Então o cara aqui, quando está contaminado, ele vem e defeca, tá? Libera ovos na água, eles eclodem a partir de uma certa temperatura, eles eclodem, né? E esses ovos eles apresentam uma característica, galera, tá? Que é deles, que esse espinho aqui, ó, vou botar meu mouse aqui, esse espinhozinho aqui, ó, tá? Isso é característica do ovo de esquistossomose. Então liberou o ovo, né? O ovo eclode e libera uma larva chamada de miracídio. A miracídio é uma larva ciliada e ela não tem capacidade de penetrar na pele humana. Por isso que ela precisa de hospedeiro, que é chamado de hospedeiro intermediário, para ela sofrer algumas modificações. Quem é o hospedeiro intermediário da doença? Galera, o hospedeiro intermediário é um caramujo africano do gênero Bionfalaria. Diego, por que caramujo africano? Galera, segundo o Neves, que é um livro de parasitologia show de bola, se você ainda não conhece, você vai estudar provavelmente no nível superior através desse livro. O Neves ele diz que tem estudos que dizem que esse caramujo, né, ele veio nos navios negreiros, tá? Quando os portugueses traziam os negros, né, para cá, para o Brasil, então esse caramujo ele vinha também nos navios. Ele acabou se instalando bem, se adaptando bem aqui no Brasil, tá bom? Então, Miracídio, né, entra, né, consegue atravessar as camadas do caramujo, se modifica e agora ela não sai do caramujo como Miracídio, mas sim como Cercária. A Cercária ela já tem capacidade de penetrar na pele humana. Penetra na pele humana, tá? Cai na corrente sanguínea e vai se desenvolver o verme adulto. Tá bom? Vai se instalar e vai se desenvolver o verme adulto. Esse é o ciclo de forma bem simples da esquistossomose. O que eu preciso saber mais da esquistossomose? Galera, essa doença é chamada de, apresenta um ciclo, na verdade, chamado de ciclo heteroxênico. O que significa ciclo heteroxênico? Significa que eu tenho mais de um hospedeiro, no caso aqui o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, o hospedeiro definitivo, o homem, tá bom? Então, primeira parte que a gente diz, pode ser diagnosticada no exame de fezes? Pode, tá? A gente vai atrás desse ovinho aqui, ó, que era característico da esquistossomose. Então, a primeira tá certa. A segunda, a erradicação dos caramujos hospedeiros intermediários reduziria as taxas de esquistossomose. Certo ou errado? Galera, se eu eliminar aqui, olha, o caramujo, tá? A miracídio, ela não, lembra que ela não consegue penetrar no homem, ela não consegue se modificar, né? Sofrer modificações para virar cercária, sozinha, ela precisa do hospedeiro intermediário. Então, se eu elimino o hospedeiro intermediário, tá, eu quebro esse ciclo, eu dou uma baqueada nesse ciclo aí. Diego, como é que eu faria isso aqui? Galera, tu podes, né, erradicar o caramujo, tu podes usar um controle biológico ou algum produto químico, né, ou simplesmente, galera, tu investe aqui, olha, em saneamento básico. Se tiver saneamento básico, essa doença não vai existir. Tá bom? Então a segunda está corretíssima também. Terceira, tanto o mal de Chagas quanto a malária poderiam ser controlados com inseticidas tóxicos ao barbeiro. Tá certo até aqui, galera, tá? Porque assim, tóxicos ao barbeiro, o barbeiro ele já está relacionado só à doença de Chagas, tá? O barbeiro ele não está relacionado à malária. Lembra que a malária aqui, quem é o vetor, lembra que vetor é quem transmite.
não é o barbeiro, e sim o anófilis, tá bom? Então aqui tem essa diferençazinha. Ambas poderiam ser utilizadas inseticidas? Poderiam, tá? Mas só o barbeiro, não, só o barbeiro é só doença de Chagas. Precisava também ao anófilis, ligar isso, fazer esse link ao anófilis. Então a terceira está errada, tá bom? A quarta, o uso de fármacos pode melhorar problemas crônicos do coração causados pelo mal de Chagas. Certíssimo, tá bom? Então a alternativa correta, letra C, bem de boa. Fica ligado nessa doença querida, doença que sempre vai aparecer em prova de vestibular. Bora para a próxima. Segunda, considere as seguintes afirmativas referentes aos invertebrados. Vamos lá. Os moluscos possuem o corpo macio e protegido. Ok. Geralmente, olha só, geralmente por uma concha calcária. Isso que ele está te relatando aqui é característica geral de molusco. E está certíssimo, galera. Olha, eu tenho um molusco aqui que não tem, olha, concha calcária, que é a lula, né? A lula, o polvo, que são moluscos classificados como cefalópodes. Lópodes, aqui, ó, pé, céfalo ligados à cabeça. Tá bom? E nós temos também outros tipos de moluscos, são esses aqui que eu vou te falar em outra questão. Coloquei um resuminho bacana para vocês. Tá? Então já vai apresentar aqui, olha, a concha calcária. Tá bom? Então falou em molusco, certíssimo essas características. Lembra, por exemplo, aqui, característica geral, sistema digestivo completo, triblástico, certo? Eles são protostômicos. Protostômicos. Eu vou te falar isso mais lá na frente. Sistema circulatório aberto, menos os moluscos cefalópodes, que tem circulação fechada. Tá bom? Esses são alguns pontos importantes. Vou te lembrar outros mais lá para frente. Tá? Segunda, os anelídeos apresentam o corpo alongado, certo? E cilíndrico, certo? Formado por segmentos ou anéis, certíssimo. Um exemplo de anelídeo clássico que a gente tem, galera, são as minhocas. Tá? Então tu vê aqui, ó, ele é alongado, né? Como se fosse um cilindrozinho, e com vários, isso aqui são como se fossem vários segmentos ou anéis. Tá? Então isso caracteriza anelídeo também de boa, tá bom? Certíssimo. Terceiro, os platemintos apresentam o corpo achatado, fino e alongado. Certíssimo. Eu coloquei um exemplo para vocês aqui de plateminto que é a planária, tá? Então tu vê que o corpo, me lembra aqui, ó, tá? É algo bem achatadinho, como se fosse tipo aquele macarrãozinho que é achatadinho. Não sei se vocês lembram, vocês estão ligados no negócio de comida aí, né? Então, o macarrãozinho que ele é como se tivessem apertado um macarrão. É a mesma ideia, tá bom? Então isso é plateuminto. Aqui tens, no caso da planária, porque eu coloquei ela especificamente, eles apresentam ocelos. Lembra que o ocelo ele não tem a função, não há formação de imagem, mas ele há a diferenciação de claro e escuro. Imagina que tu estás numa sala e tu apaga a luz. Tá? Tu consegues, mesmo com o olho fechado, tu consegue identificar que está escuro. Mas se acenderem a luz, mesmo de olho fechado, tu consegue identificar que a luz está acesa. É a mesma ideia do ocelo. Tá bom? Então, plateumintos, corpo achatado. Tá certíssimo também. Fino e alongado. Quarta, o corpo da maioria dos artrópodes apresenta segmentos metâmeros, beleza? Que se fundem formando determinadas partes do corpo denominadas tagmas. Certíssimo, galera. Tá? Por exemplo, aqui nós temos os aracnídeos. Tá? São formados por vários segmentos. Aqui nós temos o tagma. Lembra que aqui se fosse inseto, era cabeça, tórax e abdômen. Aqui ocorreu a fusão, gerou o quê? O cefalotórax e abdômen. Então, também está correta a quarta. A quinta, os selenterados, lembra que selenterado pode ser chamado também, galera, de quinidário, tá bom? Quinidários ou selenterados. São animais que geralmente têm o corpo circular e segmentado. Não, galera, tá bom? Circular, pode ver aqui, olha, se for circular e segmentado, lembra como se fosse aqui os anelídeos, tá? Então a quinta tá errada. Então a alternativa correta aqui é 1, 2, 3 e 4. Letra E. Beleza, gente? Tranquilo também, né? Bora para a próxima. Os organismos que habitam o fundo do ecossistema aquático têm como exemplos os moluscos que vivem enterrados na areia, os polvos, estrelas do mar, lagostas que caminham sobre o fundo e os corais. Esponjas e certas algas que são fixos recebem o nome de. Isso eu quero que identifique, galera. Existe uma nomenclatura para a posição onde eles vão ser encontrados. É isso aqui que eu coloquei para vocês. Imagina que esse azul, esse quadrado azul, é o oceano. Tá? Eu tenho organismos que vivem mais próximo da superfície aqui da água, que é chamado de plâncton. Lembra que o plâncton eu posso classificar ele em dois. Posso classificar ele em fitoplâncton, que são os produtores,
tá? E tem quem se alimenta do fitoplâncton, que é chamado de zooplâncton, tá bom? Lembra que o plâncton, de uma maneira geral, ele é levado pela correnteza, ele não consegue ir contra essa correnteza. Então ele vai sendo levado, não tem vontade própria para onde ele vai. Ele vai sendo sempre levado pela correnteza, tá bom? Abaixo do plâncton, nós temos os néctons. Toda vez que tu falar em nécton, tu lembra assim, nécton, nadar. São os organismos que conseguem nadar por vontade própria. Por exemplo, um peixe qualquer, uma baleia, um golfinho, eles estão incluídos dentro dos néctons. Tá? Então, plâncton, mais próximo à superfície, fitoplâncton, zooplâncton. Consegue nadar por vontade própria? São os néctons. E nós temos os que ficam no fundo do oceano, que é o que ele está te relatando aqui na questão, tá? Que são os bentos, ou seres bentônicos. Tu lembra assim, eu quando estudava lembrava assim, bentos, bem no fundo, tá? Que são organismos que estão lá na base do oceano, tá? Que estão todos esses aí que ele está te relatando, são os bentos, tá? Ou seres bentônicos. Então a alternativa correta aqui, letra B. Tranquilo também, né? Bora para a próxima. A febre amarela, a estossomose e a malária, tá? São doenças tropicais que causam a morte de milhares de pessoas ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Ó, vê que estossomose, de novo, malária, de novo, são doenças bastante recorrentes. A febre amarela é transmitida por mosquitos dos gêneros Aedes, Haemophilus e Civet. A estossomose tem como vetor moluscos do gênero Biofalaria, que eu te falei na outra questão, e a malária é mosquito do gênero Anopheles. Os organismos patogênicos responsáveis pela febre amarela, pela estossomose e pela malária são respectivamente. Então, bora lá. Febre amarela é um vírus, tá? Esquistossomose é o que? É um plateuminto, tá? E a malária, ela é causada por um protozoário. Lembra que a malária está relacionada, na verdade, a três principais: o Plasmodium vivax, falcíparo e o Ovale. Lembrando que o Ovale ele não ocorre aqui no nosso continente. O Ovale ele é específico do continente africano. Tá? Então a gente se limita aqui, né, fora o continente africano, ao Plasmodium vivax e Plasmodium falcíparo. Tá bom? Então a alternativa correta aqui, rapidola. Esse tipo de questão já pode cair no Enem. Tá bom? Letra C. De boa, né? Então vamos lá. Quinta questão. Quinta questão falando sobre peixe. Nos peixes elasmobrancos, como o tubarão, a boca em localização ventral segue-se à faringe. Desta estrutura, o alimento atravessa um esôfago curto que leva ao estômago, onde tem início ao fenômeno da digestão. A massa em transformação passa para o intestino, onde tem seu trânsito retardado e exposta a uma maior área de superfície de absorção. Essas duas últimas propriedades descritas são desenvolvidas por... Existe uma estrutura, galera, que é específica de peixe cartilaginoso, que é essa aqui eu vou mostrar para vocês. Que ela é chamada de válvula espiral, que ela tem essa função, tá? Ela retarda a absorção e ela aumenta também a absorção, não, ela retarda o processo de digestão e ela aumenta a absorção, que é essa estrutura aqui, ó, que ele está te mostrando, tá? A válvula espiral. Lembrando que válvula espiral é específica de peixe cartilaginoso. Peixe ósseo não tem válvula espiral, tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra A, tá? O que eu preciso te lembrar dos outros? Diego, e o tiflossole? O que é o tiflossole? Ele aumenta a absorção também, ele está relacionado ao aumento da absorção. Mas isso já vai ocorrer em anelídeos, tá bom? É específico dos anelídeos lá. Outra estrutura aqui, no caso, que eu coloquei para vocês, que é essa do final, que está relacionado a peixe também, né, é o clasper. O clasper, galera, ele é uma nadadeira modificada que auxilia ao macho introduzir espermatozoide na fêmea. Tá? Então, falou em clasper, tá? Ele está relacionado à reprodução, à cópula, mas à reprodução especificamente. Tá bom? Isso também, o clasper, ele é específico de peixe cartilaginoso, então a fecundação interna. Por que, Diego? Porque o peixe ósseo, a fecundação ela é externa. É só lembrar do Nemo. O Nemo era ósseo. Lembra que no comecinho do Nemo tá vários filhotinhos, vários ovos externos lá, que vem o peixe, mata a mãe dele e os ovos só ele sobrevive. Pois é, porque a fecundação, no caso do ósseo, ela é externa, tá bom? E do cartilaginoso, ela é interna. Então, a alternativa correta aqui, letra A, tranquila também.
Bora para a próxima. Sexta questão, uma tirinha. A casa que os animais representados na tirinha possuem é fabricada naturalmente. Tá? Aí te diz aqui, ó, lá vem a Susana. Ela é meio insuportável. A casa de vocês não foi projetada por um arquiteto? Aí eles se assustaram. Né? A casa dela aqui, que é uma concha. Né? E ele quer que tu identifique por qual estrutura está relacionada à produção dessa concha aqui. Bom, bora te falar de cada estrutura. Essa primeira estrutura aqui é a rádula. Tá? A rádula ela tem a função de raspar o alimento. Tá bom? Raspar o alimento. Mas espera aí, rapidinho. Vamos ver outras características. Eu lembrei que coloquei outras características dos moluscos. Falando em molusco, galera, a gente pode dividir eles em três grupos. Os gastrópodas, que no caso aqui é o caramujo exemplo. Nós temos os bivalves, que são as ostras, né, com duas valvas. Tá? E nós temos os cefalópodes, moluscos cefalópodes, que tem como exemplo o lula e polvo. Eles apresentam como característica, gente, essas aqui, ó, simetria bilateral. Tá? Se fizer um corte aqui, tiver diferenciar um corte no meio, lado esquerdo e lado direito vão ser idênticos. Se eu fizer um corte na horizontal, já não vão ser iguais. Tá? Então eles apresentam simetria bilateral. São triblásticos, apresentam os três folhetos embrionários. Ectoderma, né, que é o mais externo, o mesoderma, que é o do meio, e o mais interno, que é o endoderma. São celomados, também já. Tá? E são protostômicos. O que significa ser protostômico? Significa que durante o desenvolvimento embrionário ele vai gerar primeiro a boca. Tá? E os deuterostômicos, que eu vou te mostrar em outra questão, eles vão gerar o ânus. Tá bom? Então, a rádula é isso aqui, ó, que ele está te mostrando aqui. Ela serve, ela raspa o alimento, ajuda na raspagem do alimento. Tá? Então, não está relacionada com a formação aqui, ó, tá? Da concha. Né? Segunda, clitelo. Clitelo, galera, essa estrutura aqui, ó, cadê? Ela está relacionada à reprodução e, como a gente está vendo aqui, é uma minhoca, então um anelídeo. Tá? Então, relacionado à reprodução do anelídeo. Então, não tem nada a ver com a questão também. Sifão. O sifão, galera, ele auxilia na ejeção, na locomoção. O sifão ali é um local por onde elimina a água. O organismo ele elimina a água e auxilia na propulsão, na movimentação dele. Tá bom? Então, não pode ser o sifão também. Então, só pode ser o manto. Tá bom? O manto que vai dar origem a essa concha aqui, tá bom? Então é ele que vai, na verdade é como se fosse uma dobra de tecido, tá? Que recobre a massa visceral e ela vai dar origem à concha, tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra D. Fica ligado em molusco, que é um filo também muito importante, tá bom? Vamos para a próxima. Sétima questão. Todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só bailarina que não tem. Tá? Bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por dois parasitas de importância para a saúde pública, o Ascaris lombricoides e Tamoeba histolítica. Todo mundo, porém, pode se prevenir contra essas parasitoses. Quando? Vamos lá. Não anda em lagos em que haja caramujos. Não, a gente já viu, né, galera? Lago com caramujo é estossomose. Tá? Então não tem nada a ver com essas doenças aqui. Letra B. Lava muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los. Certíssimo, tá bom, gente? Ascaris lombricoides, Tamoeba histolítica, a principal via de contaminação deles é por água e alimentos contaminados, tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra B. Tá? Bora para a próxima. Não tem órgão, não tem sistema, tá bom? Então não pode ser de blástico aí. Então, a alternativa correta, letra B, tranquilo. Né? Bora para a próxima. Observe o esquema referente ao sistema circulatório de um vertebrado, ele já te dá a pista que é de um vertebrado, adulto representado na figura a seguir. Com base nesse esquema, em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa que contém o grupo de vertebrados nele apresentado. Bom, então a gente coloca aqui o número 1 é a cabeça, 2 órgão respiratório, 3 o fígado, né, a região do tronco e intestino. Então tu vê que tem todo um ciclo aqui, ó, tá? Ele passa e volta.
E essa estrutura principal aqui, galera, isso é um coração. Era bem simples de matar. Você ficar desesperado, né, com tudo isso de número, com estrutura. Mas se tu olhasse aqui o órgão central, nós temos um circulatório, nós temos um coração. E o que eu posso ver desse coração aqui? Galera, ele é dividido em duas regiões, tá? Um átrio e um ventrículo, né? Lembra que o átrio é por onde o coração, desculpa, o coração já, o sangue ele entra, tá? E ele sai daqui do ventrículo, tá bom? Então eu tenho duas cavidades. Quais dos vertebrados eu vou apresentar duas cavidades? Galera, duas cavidades, coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo, só existe um grupo nos vertebrados, que na verdade são os peixes, né? Na verdade, ciclóstomos ou os peixes também. Tá? Então nós temos aqui ó, duas cavidades, peixes, anfíbio, três cavidades, dois átrios e um ventrículo. Tá? Répteis, 3 ou 4 cavidades. Pode ter aves, 4 cavidades. E mamíferos, 4 cavidades também. Então, a alternativa correta aqui, bem tranquilo, letra D. Se você quisesse analisar aqui, tu ia acabar te enrolando, te desesperando. Lembra que na hora da prova tu tá meio agoniado, tá tenso, a adrenalina tá lá em cima. Tá? Mas se você prestasse atenção aqui, só tem duas cavidades. Duas cavidades é característica de peixe, coração de peixe, tá bom? A alternativa correta, letra D. Para a próxima. O importante classe dentro do grupo dos cordados reúne mais de 9.000 espécies, algumas com menos de 2 gramas de peso e outras atingindo mais de 100 quilos. Algumas de suas características, eles são homeotérmicos. Se tu fores lembrar que homeotérmico, tu vais ter só dois, né, que são as aves e os mamíferos, são homeotérmicos. Coração com 4 cavidades, de verdade mesmo, aves e mamíferos. E como eles são homeotérmicos, já reforça aí que pode ser ave ou mamífero. Circulação fechada, ok, só passa dentro de vasos. Inspiração pulmonar, ok, ambos também. Sistema digestório com estruturas denominadas de papo e moela. Papo e moela, galera, tu vais encontrar nas aves, tá? E ausência de dente. Então isso aqui é aves, tá bom? E onde estão essas estruturas? Qual a função dessas estruturas? É isso aqui que eu coloquei para vocês aqui, ó, tá? Então nós temos mamíferos e aves e as características. Homeotérmicos, beleza, os dois. 4 cavidades, beleza, os dois. Circulação fechada, sangue só dentro de vaso, beleza também. Pulmonar, ok. E o papo e a moela? Veja o que é o papo e a moela. Onde é que eles são localizados? Qual a função, na verdade, que é melhor para vocês? Que geralmente vão te pedir é isso, a função. É isso aqui, ó. Tá? O papo ele tem a função de armazenar, tá? E, na verdade, umedecer esse alimento. É o papo. Lembra que o papo ele vem logo aqui na entrada da boca, olha, mais um pouquinho passando o esôfago, tá bom? E eu tenho a moela. A moela, galera, tem função de trituração, né, de maceração desse alimento, tá bom? Isso são estruturas específicas, tá, encontradas em aves. Não vai encontrar essa estrutura em outros organismos aí, tá bom? Então, alternativa correta, letra C. 12ª questão, olha só, 12ª questão. Tens uma da UFG, tens uma figurinha aqui, né? A Mafalda, ela olha uma estrela do mar, aí ela olha a estrela, olha lá para cima e caramba, se assusta. O invertebrado observado por Mafalda pertence ao filo que evolutivamente é o mais próximo dos cordados por apresentar. Tá? Então tu tens aqui, galera, uma estrela do mar. A estrela do mar, ela é um equinoderma. Falou em equinoderma, característico de equinoderma geral é apresentar espinhos no corpo. Essa é a característica de equinoderma. Então a gente diz aqui, evolutivamente é o mais próximo dos cordados por apresentar. Habitat marinho? Não, galera. Tá? Lembra que assim, nem todo cordado é marinho. Tá? Então não posso dizer que é mais próximo porque são marinhos, né? Então habitat marinho. Não dá para dizer isso. Nem todo mamífero é aquático, tá bom? Mesoderme, tá? Lembra que a mesoderme, galera, não é só o equinoderme cordado que tem mesoderme. Lembra que a gente vai ter aqui 9 filos, tá? Tem os 9 filos. O único filo que é diblástico, ou seja, que só tem 2 folhetos embrionários, é quem? São os quinidários ou celenterados. Todos os outros filos, ou seja, do terceiro até o 9º filo, todos eles são
triblásticos, tá bom? Então, do 3 até o 9, ele tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, não posso dizer que isso é só do equinodermo e do cordado, tá bom? O único que é diblástico, tem os dois folhetos embrionários, ectoderma e endoderma, são os quinidários, tá bom? Todos os outros, do 3 ao 9, eles são triblásticos, tá? Então, a mesoderma vai estar do 3 ao 9. Não posso dizer que isso é específico dos últimos dois, tá bom? Letra C, galera, deuterostemia, tá? A deuterostemia, galera, significa que durante o desenvolvimento embrionário ele pode formar, na verdade o conceito, a ideia geral, pode formar primeiro a boca, pode formar o ânus. Os deuterostômicos, eles formam primeiro o ânus. Quem são os deuterostômicos? Tá? Os últimos dois filos, equinodermos e cordados. Galera, quando eu estudava, eu lembrava assim mesmo. Os últimos dois que vão chegar, eles vão dar. Eles são deuterostômicos. Na minha cabeça funcionou, eu lembrava. Então, deu, os últimos chegaram, deram, deuterostômicos, equinodermos e cordados. Tá? Então, a alternativa correta, letra C, tá bom? De boa. Espero que te ajude, tá bom? Bora para a próxima. 13ª. Recentemente, na revista Zootaxica, publicou o artigo A New and Endangered Species of Kingslayer. Parece aquele cara do meme, né? Que atirou em todo mundo lá. Fez uma baguncinha lá nos Estados Unidos, né? Aí te diz aqui que ele pertence, e fala no caso, crustácea, decápoda, braquiura, pseudotelfusidae, from Ceará. Aí ele coloca aqui outras características e tal. E ele te diz, essa nova espécie, dentre outras características, apresenta, então vamos lá, cavidade celômica, opa, tá. Né? Lembra que ele na verdade o que ele te entrega é porque ele te diz aqui, ó, que é crustáceo. Tá? Então, cavidade celômica, celomado, artrópode é celomado, beleza. E blastóporo originando primeiro a boca, certíssimo, é de cara logo a letra A. Galera, protostômico, lembra de 3. Lembra de ama, a palavra assim, M-A-M-A. Anelídeo, molusco e artrópode. Eles, durante o desenvolvimento embrionário, geram primeiro a boca. Então, a alternativa correta, letra A, tá? Bora para a segunda, aqui, letra B. Simetria radial e ureia como principal excreta nitrogenada. Na verdade, galera, eles não têm simetria radial, eles apresentam simetria bilateral. Tá bom? Então não pode ser a letra B. Letra C. O corpo revestido por um manto. A gente já viu que manto a gente vai encontrar lá nos moluscos, então não pode ser também. Letra D. Em fase muda aqui, ó, desculpa, em fase muda. Muda, lembra que essa muda é característico de artrópode, tá bom? Mas artrópode, molusco já não pode ser o mesmo, tá bom? Letra D. Respiração traqueal, sistema circulatório aberto, tá? Olha só. Eu esqueci que eu tinha colocado esse gráfico para vocês. Mas lembra daqui, olha, ela muda, né? Lembra que muda, ou equidiz é específico de artrópode. E a gente tem esse gráfico do crescimento do artrópode, que é muito importante vocês saberem também. Então nós vamos ter aqui, ó, esse gráfico de escadinha é o gráfico do artrópode. E o gráfico dos outros animais, ele cresce, cresce, cresce e se mantém constante, não cresce mais. O artrópode não, o que ele tá? Ele vai, ele cresce, ele dá uma parada, troca e cresce. Aí dá uma parada, aqui ó, muda, ele troca, ele cresce, né? Perde o exoesqueleto, cresce e se mantém, e por aí vai, tá bom? Lembra que a equidise é regulada por um hormônio chamado de equidisona, tá bom? Específico lá dos artrópodes, tá bom? Bora para a letra D aqui. Respiração traqueal e sistema circulatório aberto. Na verdade, galera, o crustáceo ele não tem respiração traqueal. Lembra que quando a gente falar de artrópode, tem 3 tipos de respiração. Tem a respiração traqueal, que é característico de inseto. A respiração filotraqueal, que a gente já vai encontrar nos aracnídeos. E os crustáceos, eles não têm respiração traqueal, mas sim branquial. Tá bom? Então não pode ser também. Sistema circulatório aberto, como eu já comentei com vocês. O sistema circulatório aberto tem 2 grupos.
moluscos e artrópodes, com exceção dos moluscos cefalópodes, lula e polvo, que tem circulação fechada. Então fica ligado para isso também. Tá? 2 pares de antenas e 4 pares de pernas. Não, galera. Lembra assim, inseto, 3 pares. Tá? Aracnídeos, 4. E os crustáceos, eles têm 5 pares ou mais. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, só te confirmando. Olha aqui, ó. Insetos, 3 pares, aracnídeos, 4 pares, crustáceos, 5 pares. Alternativa correta, letra A. Tranquilo. Dá um print aqui desses detalhes, tá? Que são importantes. Bora para a próxima. O Anopheles, transmissor da malária, possui 3 pares de patas, um par de antenas e o corpo dividido em cefalotórax. Na verdade, eu acho que ele queria te dizer céfalo, vírgula, né? Cabeça, tórax e abdômen. Enquanto Bofilus, transmissor de doença em gado, possui 4 pares de patas, não tem antenas e o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Anopheles e Bofilus pertencem respectivamente às classes. Anopheles a gente sabe que é inseto, né? E o bofilo possui 4 pares de patas, não tem antenas. Opa, se eu não tenho antena, e o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Como eu não tenho antena, já vai ser provavelmente aracnídeo, que é isso aqui que eu coloquei para vocês. Ó. Tá? Então, inseto, ele é dividido o corpo em cabeça, tórax e abdômen. Nós temos 3 pares de pernas. Lembrando que os insetos são os únicos artrópodes que apresentam capacidade de voo. Fica ligado aí. Uma questão que eu já fiz numa prova antiga, o cara perguntava assim mesmo para mim. Quem foram os primeiros invertebrados a dominarem o ambiente terrestre? Foram os artrópodes. Fica ligado nisso aí. Tá? Aí tá aqui, ó, aracnídeo. Aracnídeo nós temos, olha, 1, 2, 3, 4 pares de pernas. Ocorreu a fusão da cabeça e o tórax, formando o cefalotórax e o abdômen. Tá bom? Então, nós temos um inseto e nós temos um aracnídeo. Outro ponto importante que eu já mostrei na questão para vocês é o gráfico de crescimento. Cresce, dá uma parada. Tem a muda ou equidise, cresce, dá uma parada. E por aí vai. Tá bom? Então, alternativa correta, letra B. Artrópode, galera. Tudo que vocês conseguirem estudar de artrópode, ficar afiado em artrópode, fiquem. Artrópode é um dos filhos mais importantes e mais queridos nas provas de vestibular. Tá bom? Bora para a próxima. Alguns seres vivos, como as abelhas e os pulgões, conseguem produzir indivíduos sem que a fêmea receba o espermatozoide para fecundar o óvulo. Este fenômeno é chamado de... Galera, quando eu te falar isso aqui, olha, que a fêmea recebe o espermatozoide para fecundar o óvulo, sem receber, no caso, né? Toda vez que eu te falar em desenvolvimento de um óvulo não fecundado, o nome dessa característica, o nome desse fenômeno é chamado de partenogênese. E o exemplo clássico de partenogênese que tu vai encontrar é inseto. Tá? E na abelha, para te explicar na verdade, abelha e pulgão, pulgão não, zangão. Tá? Lembra que no caso da rainha, né? A rainha ela produz o óvulo, né? Produz os óvulos aqui. O zangão ele tem a função do quê? De fecundar a rainha. Então ele fecunda os óvulos e esse novo indivíduo aqui ele pode ser uma operária, pode ser uma nova rainha, tá bom? Nós estamos vendo aqui ó, que tem óvulos que não são fecundados e mesmo assim desenvolvem e dão origem a zangões, tá? Essa característica aqui do óvulo não ser fecundado e gerar um indivíduo, isso é partenogênese. Primeira pergunta. Diego, a partenogênese ela ocorre somente em insetos e artrópodes? Não. Já se sabe que essa partenogênese pode ocorrer em répteis e alguns peixes também já se conhece que fazem partenogênese. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra B. Tem até uns memes aí, umas brincadeiras que fazem que diz coitado do zangão, porque ele não tem pai. Tá? Por que ele não tem pai? Porque ele vem só do óvulo, ele se desenvolve do óvulo da rainha, tá? Não tem fecundação nesse óvulo. Alternativa correta, letra B, tranquilo, né? Bora para a próxima. Vamos lá. O texto ele diz várias características e quer que tu identifique, né? Qual seria o organismo. Vamos lá. Animal, característica deuterostomado. Então, deuterostômico só pode ser equinodermo ou cordado, como a gente já conversou aqui. Né? Com endoesqueleto calcáreo e simetria radial. Galera, quem tem simetria radial
Por exemplo, a estrela do mar, ela, na verdade, ela é pentarradial. A bolacha da praia, aquela que você encontra na praia, lá é o equinodermo aquilo também. Ele tem simetria radial. Então, provavelmente isso aqui é uma estrela do mar. Tá? Ou ouriço, né? Bora ver aqui. Estrela do mar pode ser a letra B aqui. Segunda, características: acelomado, com sistema digestivo incompleto e simetria bilateral. Planária. Com certeza é planária. Tá bom? Terceiro, características: notocorda. Opa! Notocorda, lembra que para ter notocorda já vai ser característica de cordado. Tá bom? Que persiste desde a fase embrionária até a fase adulta. Então, Amphioxus, provavelmente Amphioxus aqui também. Quarto, características: massa geral protegida pelo manto e presença de tentáculos. Isso aqui é molusco, né? É um molusco aqui, o polvo, tá? E o quinto, características: presença de quelíceras e respiração filotraqueal. Lembra que a filotraqueal é característica de aracnídeo, aranha, escorpião, tá? É a respiração filotraqueal. Tá? Então a alternativa correta aqui é a B mesmo. Tranquilo, né, galera?